Pessoal, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou o professor Marcos Barbosa e nessa videoaula nós vamos fazer uma revisão da LDB e do ECA a partir de algumas questões que eu separei da banca IGEX. Pessoal, antes de começarmos o simulado, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o perfil da banca IGEX. Essa banca ela está fazendo vários concursos para o estado de São Paulo, então ela está pegando várias prefeituras, né? Então tem a prefeitura de Barueri, a prefeitura de Sumaré, a prefeitura de Mairinque, a prefeitura de Itu, a prefeitura de Sorocaba. Então é uma banca que está começando a ganhar espaço. E na área da educação, gente, vou até dar um exemplo bem recente, tá? Ela fez um concurso na prefeitura de Barueri para gestão, né? Para os cargos de supervisor e diretor de escola. Inclusive eu fiz esses dois concursos, né? Para supervisor e para diretor de escola. E aí eu fui aprovado para o cargo de diretor. Inclusive, já fui convocado para esse cargo de diretor de escola. Então, é uma banca também que eu posso falar com propriedade sobre o perfil, que eu também acabei de fazer esse concurso, né, gente? Inclusive, pessoal, a Prefeitura de Barueri abriu também concurso para professores, e pelo que eu estou observando, todos os concursos estão sendo feitos pela banca IGEX. E Barueri é uma cidade bacana, né, pessoal? Inclusive, eu também prestei concurso para professor lá em Barueri, também passei, né, já fui convocado também para o cargo de professor. E nesse concurso que eu fiz da banca IGEX, né, para o cargo de diretor, que eu percebi, gente? Que a banca IGEX também é uma banca que cobra os conteúdos de uma forma bem direta. Então, nessa prova, por exemplo, que eu fiz, ela cobrou 10 questões de língua portuguesa, acho que foi uma ou duas questões sobre a interpretação de texto, as outras questões foi tudo cobrando a gramática, ok, gente? Então tem que estudar bastante a parte de gramática. Então, ela cobrou também legislação federal, foram 5 questões. Então, questões da LDB, do ECA, entre outras leis, né, federais. Também legislação municipal, também foram 5 questões, né? Eu achei que teve bastante questões, né, cobrando a legislação municipal. Então, a lei orgânica, né, do município, mas eu acho, pessoal, que o candidato não pode ignorar essa lei municipal, né, essas leis aí municipais, ok? Então, sobretudo a lei orgânica, né, a lei de carreira dos servidores da área da educação, né, da prefeitura, e aí veio cobrando mais 20 questões dos conhecimentos pedagógicos e dos conhecimentos específicos. Os conhecimentos pedagógicos são sobre os autores, né, gente? Eu sugiro que vocês procuram estudar por resumo, se não der tempo de você fazer a sua resenha de um livro, e aí procurar também fazer questões. Sobre os conhecimentos específicos, seria a cobrança na sua área. Pessoal, e sobre a legislação federal, eu sugiro que vocês comecem estudando pela LDB. Inclusive, pessoal, já falei aqui no canal que eu estava sem tempo, né? E teve alguns concursos que eu estudei bastante a LDB primeiro, e eu consegui várias aprovações. Por que, pessoal? Eu sugiro que vocês comecem pela LDB, porque a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou seja, pessoal, a principal lei na área da educação. Você estudar muito bem a LDB, vai ter questões que você vai responder de forma direta, se estiver cobrando a LDB, e outras de forma indireta, porque todos os autores e as outras leis se baseiam na LDB, que é a Lei 9.394. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês aí com essas dicas do perfil da banca IGEX, e agora nós vamos começar o nosso simulado da LDB e do ECA. E nós vamos começar primeiro pelas questões da LDB. E o texto da questão 1 fala assim, ó, o artigo 3º da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, diz que o ensino será ministrado com base em princípios específicos. Com relação a esses princípios, avalie os itens abaixo para assinalar a alternativa correta. Item 1. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 2. Prevalência de instituições públicas de ensino em detrimento das privadas. 3. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Alternativa A. Somente a 1 e a 2 estão corretos? Alternativa B. Somente 2 e 3 estão corretos? Alternativa C. Somente 1 e 3 estão corretos? Alternativa D. 1, 2 e 3 estão corretos? Pessoal, então essa questão está cobrando o quê? Os conhecimentos do artigo 3º da LDB. E esse artigo 3º, pessoal, fala o quê? Dos princípios da educação. E esse artigo, gente, inclusive, ele é muito cobrado pelas bancas, ok? Então, antes de analisarmos quais são os itens corretos, nós vamos aproveitar e fazer uma revisão completa do artigo 3º. Então, o artigo 3º, ele está lá no título 2, que fala dos princípios e fins da educação nacional. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 7. Valorização
do profissional da educação escolar. 8. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. 9. Garantia de padrão de qualidade. 10. Valorização da experiência extraescolar. 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 12. Consideração com a diversidade étnico-racial. 13. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. E 14. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Pessoal, então acabamos de revisar todos os princípios do artigo 3º, ok? No total são 14 princípios que você precisa estudar bastante e precisa memorizar porque eles são muito cobrados pelas bancas na área da educação. Pessoal, então agora que nós já fizemos uma revisão completa do artigo 3º, nós vamos voltar aqui na questão 1 para a gente gabaritar. E o comando da questão fala assim, pessoal, com relação a esses princípios, ou seja, os princípios da educação, né, todos que nós acabamos de revisar, avalie os itens abaixo para assinalar a alternativa correta. Então, o item 1 fala assim, ó, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Nós acabamos de revisar, gente, o artigo 3º, e o inciso 3º fala exatamente isso, né, pessoal? Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, o item 1, pessoal, ele está correto, porque ele é a literalidade do inciso 3º. Ok, pessoal? Item 2. Prevalência de instituições públicas de ensino em detrimento das privadas. Esse item 2, pessoal, ele está incorreto, porque esse item 2 não consta lá nos princípios do artigo 3º. Item 3. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Pessoal, esse aqui é o inciso 1, né, gente? Foi o primeiro princípio que a gente revisou lá no artigo 3º, ok? Então, o item 3 ele está correto, ele é o inciso 1 do artigo 3º. Então, pessoal, qual é o nosso gabarito? Então, o nosso gabarito é a alternativa C, ou seja, somente os itens 1 e 3 estão corretos. Pessoal, e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal para você ser notificado dos próximos vídeos. E se eu estou te ajudando com esse conteúdo, eu peço para você também ajudar as outras pessoas nos seus grupos de estudo, lá no WhatsApp, lá no Telegram. E se esse simulado foi muito importante para você e você conseguiu aprender e revisar, então dá uma moral ao professor Marcos, deixa um like e deixa um comentário, pessoal, sobre essa videoaula ou uma sugestão de conteúdo para a próxima videoaula desse canal. Então agora nós vamos para a questão 2. E antes de nós lermos o texto da questão 2, uma aviso importante, tá, gente? Se vocês gostam de baixar, tá? Se vocês querem baixar esse simulado, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo. Então você vai lá, entrar no link, tá? Vai entrar no meu Drive e você vai poder baixar esse simulado aí no seu celular, ou no tablet, ou no seu computador. Também vocês podem imprimir também, ok, pessoal? De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, a Lei 9.394 de 1996, assinale a alternativa que apresenta características e princípios fundamentais da educação básica no Brasil. Alternativa A. A educação básica, composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tem como finalidade o desenvolvimento integral do indivíduo, assegurando-lhe formação comum e o respeito aos valores culturais e artísticos nacionais, regionais e locais. B. A educação básica, incluindo apenas o ensino fundamental e o ensino médio, é obrigatório e gratuita na escola pública, garantindo o acesso à educação para todos os brasileiros em idade escolar. C. A educação básica, compreendendo a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, é facultativa para as famílias de baixa renda, podendo ser substituída por programas de educação não formal. D. A educação básica é composta por 4 etapas: educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, sendo a etapa de ensino infantil opcional e de responsabilidade exclusiva das famílias. E aí, pessoal, qual é o gabarito da questão 2? E aí, gente, lendo aqui o texto da questão 2, o que a gente percebe, pessoal? A banca, ela não mencionou de forma direta um artigo da LDB, ok? Agora, gente, ó, quando ela fala aqui no comando da questão que ela está pedindo as características e os princípios, né, fundamentais da educação básica, então, de forma implícita, ela está se referindo ao artigo 21
da LDB, que é um artigo também muito cobrado pelas bancas, tá, gente? Esse artigo 21 fala sobre o quê? Os níveis e as etapas da educação, ok? Então, gente, antes de analisarmos todas as alternativas, vamos fazer uma revisão do artigo 21, gente, porque você vai precisar lembrar desse artigo 21 lá no dia da sua prova, tá, pessoal? Porque ele pode ser cobrado. Ok? Pessoal, então o artigo 21, gente, ele faz parte do capítulo 1 que fala da composição dos níveis escolares. Ou seja, pessoal, tem tudo a ver com o comando da questão 2, né? Que lá pede o quê? As características, ok? Então o artigo 21 fala assim, pessoal, ó, a educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E educação superior. Fala mais uma vez, pessoal. E educação superior. Ou seja, pessoal, a gente precisa entender esse artigo 21. Tá? Então, o que o artigo 21 fala, pessoal? Que a educação escolar compõe-se de educação básica e educação superior. Ok, pessoal? Então, educação básica e educação superior é o quê? Os níveis. Agora, pessoal, a gente não pode confundir, ok? Então, um dos níveis é o quê? A educação básica. E dentro da educação básica, a gente tem o quê? As etapas. Professor Marcos, quais são as etapas da educação básica? A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E aproveitando, vou fazer um jabá. No meu livro, pessoal, da LDB Digital, tem todos os artigos da LDB, tá? Do 1º ao 92. E aí também tem o quê? Alguns resumos estratégicos que eu coloquei lá no meio do livro. Fora que tem mais de 125 questões, todas comentadas por mim, tá, pessoal? É um dos resumos, tá? Um dos resumos estratégicos fala sobre o quê? O artigo 21. Ok? Aí eu separei para ficar mais fácil de entender. Então, ó, quais são os níveis escolares da educação escolar? A educação básica, então, ó, a educação básica e a educação superior, ok? Aí não pode esquecer, gente, que a educação básica é formada pela educação infantil, que aí é a creche e pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Ah, pessoal, e tem um link também na descrição desse vídeo para você adquirir o meu livro da LDB, ok? Então agora vamos voltar aqui na questão 2, gente, para a gente analisar as alternativas. Qual é o gabarito da questão 2? Então vamos começar então, gente, pelo comando da questão, que está pedindo o quê? As características e os princípios fundamentais da educação básica, ok? Então nós já fizemos a revisão do artigo 21, que fala das características, né, dos níveis e das etapas da educação. Então vamos analisar a primeira alternativa. A educação básica é composta pela educação infantil? Sim, nós acabamos de revisar o artigo 21. Então, pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, perfeito. E tem como finalidade o desenvolvimento integral do indivíduo, assegurando-lhe formação comum e o respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais, regionais e locais. Então, de cara, pessoal, a alternativa A é o gabarito da nossa questão, que está de acordo com o artigo 21, ok, pessoal? E fala também da finalidade e o desenvolvimento integral do indivíduo, ou seja, a educação prepara, né, o aluno para o quê? Para um desenvolvimento integral, de forma integral. Ok, pessoal? Então, ó, a alternativa A está perfeita. E já é o gabarito da nossa questão 2. Agora vamos analisar, pessoal, porque as outras alternativas estão incorretas. Vamos lá, então. Ó, alternativa B, a educação básica, incluindo apenas o ensino fundamental. Gente, então o erro já está aqui, né? Então não é apenas o ensino fundamental e o ensino médio. Ok? Então aqui, gente, a gente já para por aqui, ok? Então quando a gente está fazendo prova, então uma dica, tá? Quando você está fazendo prova, gente, se você logo no início da alternativa já achou um erro, pessoal, você nem continua lendo, ok? Já passa para a próxima alternativa. Até mesmo porque a gente tem um tempo limitado para fazer a prova, ok? E em alguns casos tem até a redação ainda, né, gente? A parte dissertativa. Então a gente não pode perder tempo. Alternativa C. A educação básica, compreendendo a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, até aqui tudo bem. É facultativa para as famílias? Gente, já está errado, né? Não é facultativa. Ou seja, pessoal, o Estado ele é obrigado a oferecer educação, não é verdade? Então, a educação básica ela não é facultativa para as famílias. Ok, pessoal? Então, ó, a C também está incorreta por esse motivo. Alternativa D, a educação básica é composta por 4 etapas. Gente, já está errado, né? Não é 4 etapas, né, pessoal? São o quê? 3 etapas. Que está falando, ó, educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, por esse motivo, a alternativa D também está incorreta. Questão 3. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, a Lei 9.394 de 1996, qual é o órgão máximo normativo e deliberativo do Sistema Federal de Ensino?
Alternativa A é o Conselho Nacional de Educação, CNE. B é o Ministério da Educação, o MEC. C é o Congresso Nacional. D é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FND. E aí, pessoal, qual é o gabarito da questão 3, gente? Essa é uma questão bem tranquila, viu, pessoal? É uma questão bem direta. E aí, analisando as opções de respostas, né? A banca, gente, ó, ela colocou a C aqui e é uma alternativa bem fácil, ok? Então, Congresso Nacional não, né? Totalmente fora do contexto aqui, tá? O AD também, ó, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, também a gente pode já eliminar, ok? Então, gente, poderíamos ficar em dúvida entre a A e a B, ok? Mas, gente, ó, aqui no comando da questão está falando o quê? Que é um órgão máximo normativo. Tudo bem, o Ministério da Educação a gente poderia até imaginar, né, que ele é um órgão máximo normativo, tá? Só que ele está falando também que é um órgão deliberativo, ok? Então, quando a gente fala que é um órgão deliberativo, o que a gente pode pensar? Que existe um conselho, não é verdade, para decidir alguma coisa, tá? Então fica a dica aí. Então, por esse motivo que a alternativa correta é a A, tá? Então é o Conselho Nacional de Educação, ou seja, o CNE, que é o órgão máximo normativo e deliberativo do Sistema Federal de Ensino, ok? Agora nós vamos começar a resolver as questões do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069. Inclusive, pessoal, tem um vídeo aqui no canal sobre o ECA que eu fiz. É uma videoaula que eu peguei todos os artigos, os mais cobrados na área da educação, e eu expliquei artigo por artigo. O nome do vídeo é ECA Comentado para concursos. Então, pessoal, se você não assistiu ainda, eu sugiro que você assista essa videoaula. Tenho certeza que essa videoaula vai te ajudar a gabaritar as questões do ECA lá no dia da sua prova. Então, vamos à leitura do texto da questão 4. Segundo a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o ECA, o indivíduo que possui 13 anos e 5 meses de idade é considerado como alternativa A, criança. B, adolescente. C, infrator minoritário. D, menor incapaz. E aí, pessoal, qual é o gabarito da questão 4? Gente, essa questão ela está cobrando os conhecimentos do artigo 2º do ECA. Esse artigo, gente, ele é muito tranquilo, tá, de entender e ele é muito cobrado pelas bancas, ok? Então, nós vamos aproveitar e fazer uma revisão do artigo 2º do ECA, para você não esquecer mais desse artigo. E esse artigo 2º, gente, ele está lá no título 1 da Lei 8.069, que fala das disposições preliminares. E o artigo 2º fala assim, pessoal, considera-se criança, para efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Ok? Então, gente, ó, a criança, para ela ser considerada criança, é até 12 anos incompletos, ok? E o adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, gente, eu vou falar mais uma vez para você não esquecer, ok? Então, o artigo 2º fala assim, ó, considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, ok? E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, agora aqui voltando na questão 4, gente, o que está perguntando a questão? Ou seja, qual é o comando da questão? Está falando assim, ó, se um indivíduo possui 13 e 5 meses de idade, ou seja, né, pessoal, 13 para 14 anos, ok? Segundo o artigo 2º que nós acabamos de revisar, pessoal, ela é uma criança, então a alternativa A, gente, está errada, ok? Ela é considerada um adolescente? Então, gente, a B é o gabarito da questão. Por quê, pessoal? Nós acabamos de revisar lá no artigo 2º que para ser adolescente tem que ter de 12 a 18 anos, ok? Ou seja, a criança completou 12 anos, aí sim ela é considerada adolescente, tá? Então é entre 12 e 18 anos, ok? Então a C também está incorreta e a D. Então o gabarito da questão 4 é a alternativa B. Pessoal, eu quero aproveitar e apresentar para vocês o meu livro da LDB. Então, esse livro, gente, ele tem toda a lei, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou seja, a Lei 9.394. Eu elaborei esse livro de forma estratégica para concursos públicos. Além de todos os artigos da LDB, esse livro tem resumos estratégicos, destaque dos artigos mais cobrados por cargo na área da educação, 125 questões comentadas de várias bancas, com toda a LDB atualizada. Na página 2 é a minha apresentação e eu falo das minhas aprovações, né? Foram 10 aprovações em concursos públicos e processos seletivos. Vários deles eu passei nas primeiras colocações e aqui eu falo de forma detalhada das minhas aprovações.
depois vem o sumário. Por exemplo, na página 14 começa do direito à educação e do dever de educar. Então tem o artigo, né, que é a lei seca, depois tem um resumo estratégico, depois vem uma lista com várias questões sobre esse tema da LDB para você estudar de forma ativa e você memorizar todos os artigos da LDB. E um detalhe, pessoal, o gabarito ele é comentado, ou seja, eu fiz o comentário de todas as questões. Pessoal, então esse livro está no formato digital, então assim que você adquirir esse PDF, você vai poder baixar aí no seu tablet, no seu celular ou no seu computador ou até mesmo imprimir. Então vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você baixar agora esse material, para você dominar a LDB e conseguir mais rápido ainda a sua aprovação. Então vamos à leitura do texto da questão 5. Com base na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o ECA avalia os itens abaixo para assinar a alternativa correta. Item 1. O ECA dispõe especificamente sobre medidas educacionais integrais à criança e ao adolescente. Item 2. O ECA pode ser aplicado às pessoas entre 18 e 21 anos de idade em casos expressos em lei e de forma excepcional. Então, pessoal, essa questão está pedindo para você verificar se os itens estão corretos, ou seja, se eles estão de acordo com o ECA, ok? Aí vem as opções de resposta. Alternativa A, somente 1 está correto. Alternativa B, somente 2 está correto. Alternativa C, 1 e 2 estão corretos. Alternativa D, 1 e 2 estão errados. E aí, pessoal, qual é o gabarito da questão 5? E a alternativa C é o gabarito da nossa questão. Ou seja, os itens 1 e 2 estão corretíssimos. Sr. Marcos, eu viajei agora totalmente. Sr. Marcos, por que o item 1 está correto? Gente, o item 1, quando fala o ECA dispõe especificamente sobre medidas educacionais integrais à criança e adolescente, ele está reproduzindo a literalidade do artigo 1º do ECA, ok, pessoal? O item 1 é o artigo 1º do ECA, ok? Sr. Marcos, e o item 2? O ECA pode ser aplicado às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, em casos expressos em lei e de forma excepcional. Aqui no item 2, pessoal, é a literalidade do parágrafo único do artigo 2º do ECA. Professor Marcos, não lembro desses artigos. Então, nós vamos revisar agora. Então, gente, ó, o artigo 1º fala o quê? Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, ok, pessoal? E o parágrafo único do artigo 2º fala assim, ó. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente, então é de forma excepcional, este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Pessoal, então por esse motivo que o nosso gabarito é a letra C. Pessoal, chegamos ao final de mais um simulado e eu espero de coração ter te ajudado com essa revisão da LDB. E se eu te ajudei com esse simulado, eu peço para você também dar uma força, gente, aqui no canal. Deixa um like, deixa um comentário. E não se esqueça, a persistência é o caminho do êxito. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.